nós vamos falar sobre a dinâmica do relacionamento com o narcisista, né? Como que é esse relacionamento, o que te faz estar nessa relação, o que te prende, o que te conecta a essa pessoa. Ana, muito obrigada pelo convite, né? A proposta hoje é falar sobre o relacionamento narcisista, o relacionamento com o narcisista, mas também levar as pessoas a refletirem a dinâmica da relação em si. Meu nome é Cláudia Long, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em trauma, né? Muitas relações narcisistas desencadeiam traumas nas pessoas que se relacionam com o narcisista, nas mulheres, e em filhos de narcisistas. Nós vamos falar disso hoje. Sim. Aqui a maioria, óbvio, já esteve ou está com o narcisista, né? Então, sobre os abusos, a gente já vem falando bastante, sobre a dinâmica, sobre a forma dele manipular as pessoas, porque ele gosta de estar no controle, né? Então, ele acaba manipulando muito essa pessoa, e aí entra os abusos, às vezes até é meio que oculto, né? Ele acaba prendendo muito essa pessoa. Então, essa pessoa acaba, talvez, assim, em alguns, virando quase um fantoche para estar nessa relação, né? E sem perceber, às vezes. Ela só começa a perceber quando ela começa a ficar doente, né? Tanto psicologicamente quanto fisicamente. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Como que a gente pode, então, ajudar essas vítimas a ter um olhar mais voltado, talvez, para ela, né? Né, Cláudia? Sim, sim. E como? Como que a gente pode fazer? Ó, eu penso que primeiro, né, a gente tem que falar um pouco que a dinâmica de um relacionamento com o narcisista, nós temos que considerar que tem o narcisista e tem a vítima que se relaciona com o narcisista. Então essa vítima, ela se sentiu atraída por esse narcisista. O narcisista, ele tem alguns comportamentos que chamam a atenção, né? Então ele é uma figura abusiva, mas ele também é encantador. Quanto mais poder. Principalmente no começo da relação. Sim, sim. Porque assim, quanto mais poder aquisitivo essa pessoa tem, mais ela consegue encantar, romantizar a relação, o início da relação com essa vítima, com essa mulher, né? As pesquisas indicam que a personalidade narcisista, ela comete mais a figura masculina. Não se sabe direito por quê, mas existem mulheres também narcisistas. Então, as vítimas não são só mulheres, as vítimas também são homens. Tá? Então, Agora, aquilo que te atrai no outro é algo que a gente precisa identificar e reconhecer. Então, quando a gente fala de dinâmica na relação, é os dois. Tem uma complementariedade. Então, tem a complementariedade desse homem encantador que vai se tornando abusivo na relação, vai se mostrando abusivo, mas tem a complementariedade dessa mulher que se deixa encantar pelos encantos desse narcisista sem farejar o perigo, tá? Porque muitas vezes essa mulher, vamos chamar de vítima, né? Porque pode ser a mulher ou o homem, ela é alertada por amigos, por familiares, mas aqui, ó, o farejar dela está comprometido e ela não consegue perceber que ela pode estar entrando, pode não, né? Está entrando no emaranhado abusivo. Agora, por que que isso acontece? Por que que algumas vítimas, mulheres, por que que algumas mulheres percebem, se dão conta da estranheza no começo e saem, e por que outras ficam? Gente, já pensou nisso? O que que faz uma vítima ficar e o que que faz uma mulher que também conheceu esse narcisista
perceber a estranheza e sair. Então, acho que são coisas Isso. que vale a pena a gente refletir hoje. Né? Qual é a nossa falta, né? Uhum. O que que conecta ele? Porque ele entra te oferecendo, né? Ele começa a suprir as suas necessidades e você acaba não percebendo que aquilo também é uma necessidade sua. Então ele tem um olhar para você assim, ele te fotografa, você precisa disso, 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 então eu vou oferecer. Então eu vou oferecer carinho porque você é carente. Então eu vou te oferecer atenção porque você gosta. Então eu vou começar suprir essa falta que você às vezes não percebe e que também não faz por você. E ali ele entra. Uhum. Então, mas se tem uma falta em mim, tem a ver com a minha história de vida, Ana. É isso. Então, aí a gente vai Uhum. falar um pouquinho de teoria de apego. Porque quando a Vamos. mulher, na vida adulta, ela encontra, adolescente, adulto, né, jovem adulto, encontra uma figura narcisista e ela não identifica que tem algo estranho no ar, tá? Que aquilo ali está muito, muito bonito, está muito encantado, é porque ela enxerga a vida de uma maneira disfuncional. Eu costumo dizer que é como se fosse uma mangueira que abre o jardim. A hora que você abre a torneira, ela está torcida. Então a água não chega na ponta. E isso tem a ver com a história da primeira infância dessa pessoa, dessa mulher ou desse homem que vive a relação Uhum. narcisista, né? E a teoria explica isso. Uma das teorias que explica o porquê uma personalidade se forma narcisista tem a ver com as faltas, com as ambivalências das figuras paternas, né? Ou esses pais deram tudo e ao mesmo tempo é um tudo que convence aquele filho de que ele pode tudo, mas ao mesmo tempo não deram aquilo que ele precisa, porque quando você dá para uma criança tudo, você é como se você delegasse para os objetos a referência de afeto. Porque o pai está ocupado, porque a mãe está ocupado. E essa criança, ela vai se sentindo vazia. Porque a figura do narcisista, esse empoderamento do narcisista, por baixo dele tem uma figura muito insegura e com uma autoestima Muito frágil. muito frágil, né? Então, assim, É isso. talvez seja um pouquinho difícil de compreender isso, a fragilidade de uma pessoa tão abusiva, né? Então, o narcisista, ele destrói a parceira, ele fragiliza a parceira, ele quer toda a atenção para ele. É como se ele fosse um saco sem fundo, né? Todo o olhar da parceira tem que estar nele. Se a parceira olha do lado, ele se esgota, ele não suporta ser questionado, porque por baixo tem uma fragilidade. Tem uma criança, é como se fosse uma, como não, né? É uma criança interna carente, Ferida, desprotegida, né? ferida. Uma criança interna ferida, né? Porque também passou por um relacionamento abusivo, né? Pode ter sido humilhada, Uhum. abuso físico, emocional, né? Tem uma coisa que eu acho que vale a pena falar, né? A teoria de trauma fala muito isso, a neurociência traz isso, né? Quando você fala de estar ferido, uma criança ferida, né? Nós somos mamíferos. E quando a gente fala do reino animal, o que faz um animal se defender? Ataque. Só quando ele está em perigo ou quando ele está ferido. Então, É isso. imagina uma criança muito machucada, muito ferida, tá? Ela tem que se defender. Aí você vai falar assim para mim, mas por que que a defesa dele é o ataque? A defesa dele não é só o ataque.
A defesa dele é o envolvimento, é se fazer importante para o outro, é esse outro acreditar que ele é a pessoa mais importante na vida dela, né? Então, Ele acreditar que está no controle. mas o controle, ele passa pela... Na cabeça do narcisista, às vezes ele não tem nem essa compreensão. Porque o que ele quer? Ele precisa do olhar dessa mulher. Ele precisa da admiração dessa mulher. Ele precisa que essa mulher diga como você é incrível e você é a melhor pessoa do mundo. Só que ele não é a melhor pessoa do mundo, né? Na verdade, ele está longe de ser, porque ele vai cerceando a vítima. E a mulher, ela vai se sentindo coagida, ela vai se sentindo exprimida. E isso faz com que ela também entre num modo de defesa, que ela também fica em estado de alerta. Então, muitas vítimas de narcisistas desenvolvem estresse pós-traumático, porque eles ficam Isso. tensos, eles ficam em estado de alerta constante. E aí elas confundem, porque elas acham que também estão se tornando um narcisista. Por quê? Que é difícil. Porque elas começam a reagir também, né? Então aí elas começam também a tentar mostrar para ele a mesma conduta, o mesmo comportamento que ele tem, ela começa a repetir para ver talvez se ele começa a entender o que ele faz com ela ou até por uma questão de proteção, igual o narcisista, Então, atacar. mas se a gente considerar, né, assim, esse funcionamento humano, né, de relações seguras e boas, relações de sobrevivência que você luta ou foge, e relações de colapso em que você não sente, você não percebe, que é uma das sensações de vítima de narcisista, né? Quando essa vítima sai da relação, ela começa a se culpar de como ela não percebeu, como ela Sim. pôde deixar aquilo acontecer. Então, uma resposta instintiva do nosso sistema nervoso cerebral é que quando eu estou num perigo, o meu cérebro pré-frontal ele apaga. E aí tem duas respostas de sobrevivência do nosso organismo, que é a luta e a fuga, e tem o colapso. Uhum. O colapso é quando eu congelo e eu não percebo o que está acontecendo. É quando esse parceiro me humilha e eu não tenho resposta, porque eu estou congelada. Agora, tem uma questão que é muito importante dizer, né? O que faz um adulto ficar congelado frente a uma humilhação? O que faz um adulto, às vezes bem-sucedido, às vezes uma pessoa alegre, que tem amigos, na hora que ela passa por uma situação de humilhação, ela não tem resposta. E isto tem a ver com a história de vida dessa pessoa. Porque quando você encontra uma relação narcisista, não fareja para sair e você fica, tem grande chance de você estar vivendo uma retraumatização. Tem grande chance Uhum. dessa pessoa encantadora ela te lembrar de alguma forma o jeito dela te tratar, ela te lembrar as tuas figuras de afeto primárias, que geralmente é mãe e pai. E aí você não acha estranho. Então, por exemplo, se você começa a namorar uma pessoa que é agradável, é gentil e às vezes te maltrata. Aí você fala assim: ah, te leva lá atrás. Ah, mas olha Uhum. só, a minha mãe e meu pai viviam assim. Ele não é como o meu pai, ele é mais gentil. Então você reconhece aquilo, você não acha estranho. E aí você repete o padrão. Acho que isso é o mais importante, uma das coisas mais importantes dessa live hoje, para que as vítimas comecem a refletir. Porque se Sim. eu, adulta, venho de uma família mais organizada, mais segura afetivamente, que não teve humilhação, não teve negligência.
ou teve dentro da curva da normalidade, sem altos e baixos, tá? A hora que esse cara, eu adulto, me maltrata, a hora que esse chefe me maltrata, eu vou falar assim, vai acender um alerta, eu vou falar assim, uai, mas que coisa estranha é essa que está acontecendo? Eu não fiz nada, eu não mereço isso. E aí eu me organizo e saio. Só que se eu tenho essa história pregressa de ter sido humilhada pela figura materna e paterna, e aí eu sou humilhada quando adulta, que seja pelo parceiro amoroso, que seja por um chefe, por uma amiga, eu fico, porque é um lugar que eu reconheço. Faz sentido? E aí Faz. Faz retraumatiza. sentido, pessoal? Aí eu retraumatiza. A retraumatização é quando aperta o calo. E aquele calo que você esqueceu que existia, ele volta a doer muito. É, eu percebo isso. É como se ela já estivesse familiarizada com os abusos, né? Assim, é comum, por mais que ela saiba que não, mas ela já esteve nesse lugar. Ela já esteve nesse lugar, ela já presenciou esse lugar. E assim, tem uma coisa, né? Todos nós prometemos, né? Quando a gente presencia relações abusivas dos nossos pais, todos nós prometemos, nós não vamos ser iguais. Mesma coisa quando a gente promete assim, eu não vou ser uma mãe para o meu filho como a minha mãe foi. Balela, porque a gente repete. Uhum. E a gente repete de uma maneira instintiva, porque vem de dentro, né? Quando a gente fala de sistema nervoso, nós estamos falando de 3 cérebros principais, né? Ó, eu tenho até um cérebro aqui que eu vou mostrar para vocês. Ótimo. Ó, esse aqui é um cérebro do tamanho normal dele, tá? Imagina que a gente vai abrir ele só para vocês compreenderem o que eu tô falando. Esta parte do cérebro é o pré-frontal, que é responsável pela nossa consciência. Que é quando você fala assim, caramba, eu nunca vou me relacionar com uma pessoa assim. É quando uma amiga se relaciona com uma pessoa assim, você fala assim, como você suporta? Isso não é certo. Aí você encontra uma pessoa assim que lembra uma figura primária. Nessa hora, tem um cérebro aqui, ó, que é o cérebro reptiliano, que ele é responsável pelas nossas respostas instintivas. Aqui ele reconhece, junto com o cérebro mamífero que reconhece os afetos. E não é o afeto adequado, é o afeto que eu recebi na minha primeira infância. Então, se eu recebi um afeto na minha primeira infância distorcido, é esse que está registrado aqui. Por isso que muitas vezes mulheres que vivem numa relação abusiva, quando elas se dão a oportunidade de estar numa relação saudável, elas estranham. Elas ficam assim, uai, mas eu falei que eu vou sair com uma amiga e ele não achou ruim? Uai, mas que coisa estranha é essa? Tem parte. Elas às vezes acham assim: será que ele gosta de mim? Ele não tem ciúmes? Exatamente. Por quê? Porque ela tem uma visão distorcida. E essas visões que a gente tem do mundo distorcidas, tá? Elas só distorcem por meio de terapia de reprocessamento cerebral. Por quê? Porque quando Uhum. a gente conversa, a terapia da conversa, ela ativa aqui, ó, tudo que é consciente. Quando a gente reprocessa, ativa o nosso cérebro reptiliano, nossos instintos. É um trabalho assim muito interessante, em que a pessoa ela modifica a crença limitante, né? Então a crença limitante é assim, nossa, parece que a mulher congela, tá, Ana? É Uhum. como se viesse uma sensação assim, ah, esse lugar é meu. É como se ela merecesse aquele tratamento. Aí ela se É. distancia daquela figura, ela vai trabalhar. Aí ela fala, gente, mas eu não mereço aquilo. A hora que ela aproxima, ele manipula de uma forma que ele joga a culpa nela,
toda a consciência apaga e ela volta de novo aqui no reptiliano com aquela memória de maus tratos da infância. E aí um ciclo. E se esse casal tem filhos, né, eles vão estar passando esse ciclo para essa criança, que vai se tornar um adolescente, que vai se tornar um adulto, ou uma figura abusadora, ou ele vai ser um abusado. Esse é o ciclo. Olha a extensão, né? Uhum. Sim. E aí, essa vítima, né? Como que a gente poderia ajudar ela, né? Então, ela teria que procurar essa terapia. É uma Seria forma. o ideal. Se ela desenvolver um estresse pós-traumático, que ela vive em estado de alerta, que por mais que falam as coisas para ela, ela não acredita, tá? Porque assim, às vezes os familiares, os amigos, às vezes um parceiro novo, falam a verdade para ela, mas ela não acredita. Ela até sabe que é verdade, mas os pacientes traumatizados, eles trazem uma fala que é assim, ó, que eu imagino que muitos seguidores aqui vivenciam um pouco dessa forma. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que está acontecendo, mas eu não consigo. É isso. Porque aqui não comunica com aqui. E acontece muitas vezes um outro estado de sobrevivência do cérebro é a dissociação, que é a sensação, por exemplo, nós estamos falando de abuso físico, abuso emocional, né? Mas vamos falar de abuso sexual. Vítimas de abuso sexual, muitas vezes elas falam assim, elas se sentem culpadas de não ter se defendido, de não ter gritado, de não ter machucado o abusador, né? Por quê? Porque nessa hora, instintivamente, ela colapsou, ela paralisou, ela colapsou, ela congelou. E isso também acontece com a vítima do parceiro narcisista. Entende? Por quê? Porque tem histórias dentro dela, como se fosse um imã, que a hora que ele fala uma coisa, remete ela a uma história de vida. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar que o parceiro fala assim, ai, como você é difícil, você complica tudo. Você não compreende nada. Vamos imaginar que ela tem um imã aqui dentro de ouvir a mãe dela falando isso a vida toda. Se a minha mãe, que é a minha figura de apoio, que sempre cuidou de mim, acha isso de mim, então se o meu parceiro está achando, isso é verdade. Percebe? Essa é a cola. Tá fazendo sentido, pessoal? Faz todo sentido, né? E como que a gente desperta essas mulheres? Ó, um processo de congelamento, ele é um processo que acontece, tá? Esse processo de colapso, ele é um processo que acontece, é um fato, e não adianta chacoalhar para sair. Não adianta. Então, assim, se você está se identificando numa relação abusiva, se você tem uma irmã, uma grande amiga que vivencia uma relação abusiva, né? Vamos começar a colocar para pensar. Não fica dizendo para o outro o que o outro tem que fazer. Olha, começa a pensar. Vamos refletir. Ó, você lembra como era? E agora, como é? E aí eu já garanto uma coisa. Se essa pessoa, ela está realmente colapsada, ela concorda com você, tá? Dá 2 dias, 2 horas, ela esquece o que você falou. Por quê? Porque ela apaga. Porque é muito ameaçador para ela lembrar. Então eu penso que assim,
Quem se relaciona com uma vítima, quem aqui é vítima, de considerar que isto acontece, tá? E ir aproveitando a molhadinha do pé na consciência, sabe? Molhei o pé na Hum, consciência. É um processo, gente. É um processo. Assim, nenhuma transformação é assim. Nenhuma. E uma das mais lentas é sair desse processo dissociativo e de paralisação. O nosso sistema nervoso, ele é diferente, por exemplo, do mamífero animal, tá? Então vai lá, o ratinho, o gato catou o rato falou assim, deixa eu colapsar, desligar, ele não vai sentir que eu tô viva, ele vai me soltar. A hora que o uhum. gato solta o rato sai correndo. Nós não. A gente fica congelada, às vezes, por tempo indeterminado. Eu tenho pacientes adultas, casadas, com filhos, bem-sucedidas, e que internamente tem uma criança congelada. E assim, são sessões e sessões acolhendo essa criança. São sessões e sessões aquecendo essa criança, porque não tem Mas vida, ela, não tem vida no olhar. mas pelos abusos que ela sofreu na infância. Na infância. Na Na infância. infância, e que às vezes acontece um episódio com 8, com 5 ou vários episódios. Porque os episódios de negligência, eles são constantes. Se pais são negligentes e abusivos, ele vai ter essa cena com 2, com 5, com 8. É diferente, por exemplo, de um abuso sexual único. Foi uma vez, tá? Ou o pai ter se descompensado e dado um tapa na cara do filho uma vez. Não. Se isso é recorrente, é como se fosse uma água batendo na pedra. Tá? Às vezes, chega uma hora, essa criança esquece o que aconteceu. É muito comum crianças dos 8 aos 11 anos não terem memórias, crianças traumatizadas, adultos traumatizados. É muito comum eles falarem assim, eu não lembro da minha infância. Nossa, o que Vamos aconteceu? explicar isso? E é muito comum da idade dos 8, 7 aos 11. Tá? Aí depois ele passa a lembrar e ele vira um adolescente sociável. Algo acontece que retraumatiza. E aí pode ser um namoro, um casamento com uma figura abusiva. Uhum. Tá, vamos explicar por que que essa criança não se lembra, que é uma proteção, porque senão ela não consegue sobreviver. Porque foi tanto abuso, é tanto abuso que o nosso corpo apaga, porque senão aquela lembrança acaba. A criança acaba não sobrevivendo. Né? É É tanto muito, abuso que ela não dá conta. é muito ameaçador. Então, assim, ó, Uhum. é só cada um que estiver nos ouvindo aqui lembrar da própria história. Se todas as lembranças viessem igual flashes, como que seria a tua rotina? Então, na sobrevivência, o nosso sistema nervoso, ele apaga. Ele apaga alguns episódios. Porque é muito danoso se lembrar. Uhum. Outras pessoas têm cenas muito vívidas, tá? Então, a qualquer momento, por exemplo, escuta um grito, ela tensiona, porque ela lembra do grito do pai. Se ela está numa relação abusiva e esse parceiro grita, ela tensiona, porque ela lembra. Se ela saiu dessa relação abusiva e ela está na padaria e ela vê uma pessoa gritando na rua, ela tensiona, porque o estado de alerta dela está ligado. Isso é instintivo. Uhum. Não é porque ela quer. Então, não vai adiantar os familiares, os amigos, até o terapeuta falar: olha, você não pode mais pensar nisso. Olha, a tua vida é outra agora. Não. Aqui escuta, mas aqui não escuta. É.
É isso. Vamos ver uma pergunta aqui, o pessoal tá mandando. Ó, o ficar sozinha causa um enorme medo, então muitas mulheres acabam ficando nessa situação. Então, aí eu queria falar um pouquinho sobre funcionamento de mulheres, né? Não estou querendo entrar em discussão de gênero, mas assim, o jeito que mulheres e homens vivenciam amorosamente é diferente. Né? A mulher, ela realmente acredita, quando ela não tem vivências anteriores, ela realmente acredita que uma relação vai salvá-la. Alguém colocou aqui agora há pouco princeso, eu casei com o princeso. Né? Tem vários Hum, livros, né? Assim, como transformar o sapo em príncipe, meu príncipe virou sapo. E aí, assim, mais madura, como mulher, como terapeuta, eu lanço a pergunta assim: por que a busca pelo princeso? Por que a busca pelo príncipe? Qual que é o problema com o humano? Entende? E aí essas mulheres, elas distorcem. E a gente tem um problema muito sério, né? Que as novelas, os filmes, isso tem mudado nos últimos anos. Eles mostram um perfil de abuso e encantamento, entende? romantizam. Mas eles romantizam, que é igual aquele livro 50 Tons de Cinza, que virou um best-seller de filme e tal. E as mulheres ficaram enlouquecidas. Aquele personagem é uma figura abusiva, É, ele é abusivo. extremamente abusiva. Só que é extremamente excitante, entende? Porque para essa mulher que se relaciona com esse narcisista, também acorda nela um desafio. Então eu penso que assim, como ajudar essa mulher, né? O que você busca numa relação? O que você entende de uma relação? Né? Por que relações mais tranquilas e que te trazem paz não te encantam? Porque muitas mulheres não se sentem conectadas com relações coesas, entende? Porque tem toda uma predisposição entregada pela mídia de que briga, 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 no último capítulo da novela ficam felizes para sempre, né? Uhum. Uma das perguntas da caixinha de perguntas foi assim: como ter uma relação feliz e duradoura, né? E aí, assim, eu penso que vale a pena a gente começar a refletir, né? O que é uma relação feliz? O que é uma relação duradoura? Né? O quanto que os casais estão dispostos a fazer renegociação, né? Uma possibilidade de uma relação com o narcisista funcionar é essa mulher na relação complementar se fortalecer e não deixar ele abusar, mas não como uma competição, né? Porque muitas vezes, assim, eu vejo alguns vídeos sobre narcisismo e as mulheres querem saber como elas se vingam do narcisista. As mulheres querem saber como que elas dão um troco no narcisista. Gente, que sentimento é esse que está desencadeando em vocês para quererem isso, né? Por que eu não consigo falar, olha, isto não me serve e viro as costas? Então, percebe que Uhum. assim, ele tem personalidade narcisista. E eu? Então, isto, eu sei que assim, são reflexões que eu estou trazendo aqui, que talvez elas sejam novas, sabe? Mas eu acho que vale muito a pena. Porque é a partir dessa reflexão de e eu na história que eu vou poder começar a fazer a diferença. Né? É. A visão dela, elas ficam muito assim. é, Ela, além da pouca, ela já tá com pouca energia porque o relacionamento tá ruim. Uhum. Elas ficam buscando se é ou não é narcisista e esquece que se você tá buscando que é narcisista, é porque já é abusivo.
né? E aí essa pouca energia que ela tem, ela quer, ao invés de olhar para ela volta de novo para ele. Então, e aí, né, eu vou colocar um pouquinho para refletir que a, é quase um comportamento infantil, né, Ana? Porque, Uhum. assim, eu tô vendo que é abusivo, mas eu quero. Eu quero entender, eu quero que ele me olhe, eu quero que ele volte a me amar como no primeiro mês. Eu quero aquilo. Então, por que que é quase um comportamento infantil? Porque o adulto consegue sair dali e falar assim: ó, tô fora. O comportamento infantil, ele desencadeia essa criança interna machucada, que é como se ela ficasse sedenta, esperando para o papai e a mamãe olhar para ela e não. Ela faz tudo certinho. Ela quer o reconhecimento, entende? Ela quer o reconhecimento, ela faz tudo certinho, ela tá ali, ó, aguardando. Então, eu penso que esse comportamento dessas vítimas acordam essa criança machucada e desamparada. Sim, Então, assim, é. para compreender um pouco essa dinâmica de qual que é a tua parte na história, né? Você vai precisar olhar para a tua história, né? E talvez se convidar para ser protagonista dessa história, né? Que o protagonista não é só o narcisista, eu também sou protagonista dessa história. Né? Da sua vida, né? Igual ela falou, né? E o medo da gente ficar sozinha, Uhum, uhum. né? Por quê? E a solitude? Então, ela prefere estar com essa pessoa do que ficar sozinha. Hum. E aí a gente volta na questão, né, de que a mulher acha que ter alguém vai tampar aqui, né? E pela nossa cultura e pela nossa sociedade, realmente muitas de nós se submetem a relações abusivas, com narcisistas ou Uhum, não narcisistas, mas relações abusivas, né? Esse empoderamento no sentido de se escolher, de se posicionar, de dizer, ó, isto eu quero, isto eu não quero, isto me agrada, isso não me agrada, precisa ter um eixo de segurança, né? E que por mais que uhum, essa mulher, na vida dela, ela teve um apego seguro de pais coerentes, afetivos, né? Ela também pode se enrascar e ficar numa relação abusiva. Só que ela fareja e ela sai mais rápido, né? E uhum. é importante dizer assim que quanto mais tempo você fica numa relação com um narcisista, maior a chance do teu estresse pós-traumático permanecer, tá? Por quê? Olha, Porque o nosso cérebro vai registrando as informações. Entende? Que seja eu colapsada, eu congelada, que seja eu em estado de alerta. E aí a gente só vai reproduzindo isto. uhum. Porque é como se Cláudia, teve uma. fosse, né? Pode falar. Imagina, se você sofre um trauma de um acidente de carro, né? Uma pancada, né? É uma vez. A pessoa ela fica em estado de alerta constante por períodos. Imagina uma relação de anos num namoro, num casamento, na presença dos filhos, de choque, choque, choque. Né? A pessoa ela vai viver em estado de alerta mesmo. Uhum. E com muito medo. É, tem uma fase que o narcisista, o que que ele faz? Ele abusa emocionalmente e depois ele dá o carinho, Uhum. né? Lembra da nossa conversa? Vamos explicar isso para elas hoje? Sim. Porque, na verdade, são figuras ambivalentes, tá? Então, é a famosa coisa, eu bato e eu assopro. Porque o narcisista, ele não quer te perder.
Ele precisa do teu olhar conectado com ele. Ele precisa da tua admiração para ele. E quando ele bate, é porque se você está se fortalecendo, e o se fortalecendo, às vezes, é falar, ah, eu vou fazer um pudim de leite condensado ao invés do mousse de maracujá. Quando ele quer um mousse de maracujá. O se fortalecer não é passar o batom vermelho que você está a fim de passar. Se fortalecer, às vezes, é dizer, ah, eu gostei dessa blusa de alça, eu vou comprar. E ele quer que você vive fechada. Então, assim, são coisas sutis. Então, quando você começa a respirar, ou se você está no início de uma relação e você respira, né? Esse respirar teu, de você se escolher, é muito ameaçador para ele, porque ele é muito inseguro. Então, ele vem e destrói. Aí você fica entristecida. Aí ele vem e te enaltece. Só que é um enaltecer que não é para você usar a blusa de alça. É o enaltecer como você é linda com a blusa fechada. É, é um enaltecer que não é tudo bem, vamos fazer o pudim de leite condensado. Não, é um enaltecer dizendo, olha, eu entendo que você quer o pudim de leite condensado, mas eu gosto tanto do de maracujá, vamos deixar o de leite condensado para a semana que vem? Aí você cede, algumas vezes porque faz sentido o que ele falou, outras vezes você cede porque você não quer arrumar confusão, e aí a dinâmica ela vai rolando. Aí a hora que, Ou também tem. hum, Pode falar. a hora que ele, Ah, ele. Pode falar. a hora que ele consegue o que ele quer, ele acalma. Percebe a criança? Né? Ele acalma porque Sim. supre Sim. até o próximo confronto dele receber um não. Então, Isso vem muito da dependente emocional, né? sim, é muito primitivo, né? São comportamentos muito primitivos. Agora, de novo, Uhum. o que faz eu, mulher, ficar nessa relação? É, é isso. Aquela pergunta sobre se o narcisista com narcisista. Ao meu ver, é uma bomba, né? Porque vai entrar numa disputa de quem controla mais e quem que machuca mais e quem abusa mais, quem que é o melhor da relação. Ó, você sabe que se essa pessoa que mandou, né? Eu sou narcisista, meu parceiro também, né? Tem Uhum, consciência, né? Já é um grande passo. Se essa também pessoa acho. se identifica com as características e assume isso, já é um grande passo. E aí talvez começar a reflexão assim, para que que eu preciso disso, né? Muitos falam, né, que narcisista não tem cura, não adianta tratar um narcisista, né? Eu costumo ter um olhar assim mais amoroso, sabe? Eu costumo ter um olhar mais são vítimas, né? São vítimas. Hoje, por exemplo, o único critério que eu tenho de exclusão de atendimento de paciente é abusador. Eu já tive experiência de atender 2 vezes abusador. E eu acho que eu só atendi porque eu era muito jovem, né? Hoje eu não atendo mais, né? Mas qualquer outra vítima, né, que de alguma forma pode estar buscando ajuda porque a mulher não faz o que ele quer, ele tem uma dor, ele tem um sofrimento, né? Se essa mulher está indo para o consultório dizendo, olha, eu sou certa, eu que sei tudo, meu marido não sabe nada, ela também está buscando uma ajuda, né? Então, vamos tentar não ficar com a defesa, né? Vamos tentar olhar que por trás da defesa tem a dor, né? Uhum. Não sei como que os seus seguidores vão enxergar o que eu estou falando, né? Porque
Porque quem sofre os abusos Muito machucado. narcisistas tem uma raiva, tem uma mágoa, porque, olha, o abuso emocional é muito grande, alguns até físicos, né? Então, e Mas, aí, assim, ó, eu acho que é importante dizer que essa raiva, essa ira, também é uma forma de você se defender. Porque você ficou tanto tempo colapsada, tanto tempo sem reação, essa raiva ela é bem-vinda, né? Não abafa ela, uhum, né? Mas que tal transformar essa raiva em adubo, né? Assim, o que eu vou fazer? Porque por trás dessa raiva tem uma ferida aberta imensa sua, né? E não vai achando que outro parceiro vai fechar essa ferida, não. Quem tem que buscar esse lugar para fechar essa ferida é você, né? É você. Alguém aqui está falando, né? Eu tive que aprender a dizer não. Gente, dizer não é por limite. que é uma coisa que o narcisista não gosta, Não suporta. não suporta. Porque ele é aquela criança lá atrás que cansou de esperar, ou a mamãe e o papai deu tudo, aplaudindo, porque na verdade não olharam para ele. Então ele cresce achando realmente que ele pode tudo. Mas é uma Né? fragilidade, né? Agora, eu acho que é importante também dizer, isso é uma reflexão que eu tive, vai ficar gravada. Essa é uma reflexão que eu tive falando, lendo um pouquinho, né, sobre narcisismo, que do mesmo jeito, por exemplo, essa coisa do dizer não, né? Ai, me perdi. O que eu ia falar? É que o narcisista não suporta o não. Sim. Ah, lembrei. As pesquisas indicam que um abusador, e o narcisista ele é um abusador, ele fareja vítimas. Então ele Uhum, sabe a hora que ele vai flertar com uma mulher, a forma que essa mulher olha para ele, o jeito que essa mulher responde para ele, se ela é uma presa ou se ela não é uma presa. Então, eu, vítima de um narcisista, eu sou uma presa. Porque muitas mulheres não se relacionam com narcisistas. Porque ele nem chega perto. Porque ele percebe que o olhar não é de consentimento, a resposta já não é tão submissa. Então ele não vai. As relações elas uhum, vão se desenhando dessa forma. uhum. É isso. Eles preferem as submissas, né? Porque tem que estar no controle. É porque eles sabem que eles vão ter acesso, né? Às vezes, eles não vão falar eu prefiro a submissa, né? Mas a relação, ela encaixa assim. Porque se a Uhum, mulher mais segura já se posiciona de um jeito que fecha ele no início, ele não tem segurança de continuar tentando. Ele só tem força para tentar na fragilidade dessa outra mulher. Entende? Se a outra mulher ela tá inteira, ele não tem força, ele sai. Ele só fica com a fragilidade da parceira que na complementariedade é abusada. uhum. Isso é bem legal. É. Ana, tem uma fala, uma pergunta sobre filhos de pais narcisistas, né? Essa criança vai viver traumas, né? Porque do mesmo jeito que esse marido narcisista trata a parceira, essa ambivalência ele também transfere para o filho, ele também transfere no trabalho, né? Então ele está aqui, ó. Ele vivencia vários papéis. O amoroso é um deles, o pai é outro, o irmão é outro,
O filho, porque ele é filho de alguém, é outro. No trabalho é outro. E as características, elas vão juntas. Elas não ficam... Um marido narcisista, ele não é só um marido narcisista. Ele é um pai narcisista, ele é um trabalhador narcisista, ele é um chefe narcisista, ele é um filho narcisista, né? Então, Uhum. assim, os filhos... Por mais que no social ele tenha aquela máscara, mas não se Mas, sustenta por mas muito na tempo. relação amorosa, ele também tem a máscara. Sim, sim, no começo. Mas no convívio depois não se sustenta. Ele às vezes ele veste e Isso, tira, isso. Porque, assim, né? ela não sustenta. Por quê? Porque essa mulher já está no enfrentamento. Porque se essa mulher tivesse fazendo tudo o que ele queria, você não vai desencadear a ira do narcisista. A ira do narcisista só é acordada se ele é provocado. E ele é provocado quando ele recebe um não, quando ele recebe Uhum. uma contestação, quando ele desagrada, aí o monstro dele acorda, Sim, a fúria, né? a fúria E dele às vezes acorda. acende uma fúria. Sim. Agora imagina uma criança, né? Do mesmo jeito que a parceira do narcisista talvez teve pais abusivos, e o filho do narcisista tendo um pai abusivo, essa criança, ela não tem recursos. Ela não tem recursos para se defender. E se essa mãe é casada com o narcisista, a mãe também não tem recurso para defender essa criança, nem defender ela. E aí vão se formando os traumas de apego, né? É, E, e aí a Filhos de medicação, muitas pessoas narcisista. tomam remédio, né? Porque não Filhos de conseguem. narcisista. É. Então, assim, a filho de narcisista tem a probabilidade maior de se tornar um narcisista. Na verdade, crianças abusadas, ela ou vai se tornar uma pessoa para ser abusada, ou ele se torna um abusador. E abusador, eu Uhum, não estou falando só um abusador sexual, eu estou falando um abusador de poder, um abusador de desqualificar a parceira, né? uhum. Porque assim, são as duas fugas, né? Porque na relação complementar, para ter o abusador, tem a pessoa que é abusada. Então, esse narcisista que você se relaciona, que você saiu dessa relação, ele só existiu porque você ficou. É o papel e o contrapapel. Tô falando que você É. ficou por querer? Não, você ficou porque te fez sentido. Te fez sentido de alguma Uhum. forma, porque você acreditou de alguma forma. E aí é poder olhar a tua história de vida, os teus afetos. Sim, e a gente consegue isso em terapia. Às vezes a gente não consegue sozinha, às vezes não, quase sempre, né? É. E Para ter assim, esse eu acho entendimento. que ah, olha só, alguém está dizendo que o pai do marido também é narcisista, né? E é isso, né? As pessoas elas vão aprendendo no papel. Ah, uma dica, né, para mulheres que vão entrando nessa relação é assim, ó. Se o meu parceiro fala X e todas as pessoas da minha vida que gostam de mim falam Y, tem alguma coisa errada nessa balança. Por que eu fico com o X? Entende? Eu Uhum. acho que sempre é esse o estado de alerta. Né? Sempre é esse o É. estado de alerta, assim. Vamos olhar ao redor, né? As pessoas enxergam o teu parceiro de que forma? E aí alguém aqui vai poder dizer assim para mim, mas ele é encantador com as pessoas. Possivelmente ele é encantador com as pessoas. E às vezes no teu átomo familiar, outros casais vivem dinâmicas parecidas.
Então, esses casais vão te mandar uma informação assim, ai, fica quieta, deixa, é só você fazer o que ele quer. Então, só você vai saber até onde você vai aguentar, qual que é o teu Qual o seu limite. limite? E que você tem direito de se escolher e não repetir o padrão, né? Uhum. Tem esse direito. E se for necessário, a ajuda terapêutica. Uhum. Meu marido teve abuso da família e hoje é um narcisista oculto. Olha só. Se ele, Gente, fez sentido? se ele é oculto e ela já sabe, ele não está tão oculto assim. É. Como lidar com o que não conseguimos controlar? Aí eu lanço várias perguntas, né? Assim, para que É, quer ter o controle, né? é. Assim, tente, Do que? tente reconhecer primeiro as suas limitações, os seus afetos, para aprender a ter um autocontrole sobre você, para aprender a se autorregular, né? Assim, procurem desfocar desse parceiro, foquem em vocês. Assim, essa live vai ficar gravada, depois eu vou colocar no meu canal do YouTube. Escutem várias vezes, façam anotação, põe post-it, porque Uhum. vocês vão esquecer o que nós estamos falando. E vai esquecer porque colapsa, porque é difícil. Então, assim, é gotinha por gotinha. A consciência, ela vem gotinha por gotinha. É, não é de uma hora para outra. Não, não é. Não é. Não. Se E isso, não fosse muito fácil, não seria muito fácil. Eu ouvi isso, me identifiquei, ele é narcisista, me identifiquei que eu sou vítima, então amanhã eu tô saindo. exatamente, né? E assim, não é lento porque você não entende, porque você é lenta, porque você é burra, igual teu marido fala. Não. É lento porque são mudanças estruturais. São mudanças de uma personalidade que você também tem, que complementa a relação abusiva. Nessa personalidade que Uhum. você também tem, faz com que você fique na relação como abusada. Ele é o abusivo e você é a abusada. Então, é uma mudança de estrutura, né? E para isso, Tempo. é tem. Mas, Tempo, né? consciência, reflexão, dói pra caramba. É, é isso. Tá fazendo sentido então, gente? Vamos abrir para algumas perguntas. Já está Podemos, terminando o tempo. Se podemos. você fala que não quer mais, ele enlouquece. Tenho medo de me separar e não conseguir a dependência financeira. Isso é um fato, tá? Isso assim, isso é uma grande ameaça para muitas mulheres. Então, assim, a orientação, a orientação psicológica, a orientação do assistente social, a orientação jurídica é que você se estruture. Assim, não é Uhum. de repente. Você precisa se estruturar. Você precisa começar a buscar a tua rede de apoio. Você precisa começar a contar para pessoas de confiança o que acontece com você. Você Uhum. precisa, se você tem medo dessa pessoa, e assim, nós não temos medo de todas as pessoas, né? Alguns pacientes chegam e falam assim: eu tenho medo de que ele me mate, eu tenho medo de que ele me persiga, eu tenho medo que ele me atropele. Então, assim, a gente não tem medo à toa. Então, se for preciso, faça uma medida protetiva, entende? Não se sinta culpada. É um direito É. seu, né? Você é vítima dessa Bem, história. Toda vítima da história apaga a consciência e o que fica acordado são os instintos de sobrevivência. Não se sinta culpado. Busque ajuda, assim, aceite o amparo.
Escute o que pessoas que gostam de você estão falando. É. Ó, a hora que a gente acorda, né, para os abusos, é uma ameaça para eles. Sim, sim. Sim, É porque assim, você porque tá. ele pode perder esse suprimento que ele tem, né? Sim, E a última coisa que ele quer é perder. exatamente. Então, assim, você abrir os olhos e acordar é uma ameaça. É uma ameaça. Agora, enxergue isso como um fato. Isso é dinâmica de relação, tá? Então, a dinâmica está assim. A dança do casal está assim. A partir do momento que você acorda, você não quer mais dançar assim, você quer dançar assim. Isso exige dele uma mudança. Parceiros saudáveis, quando uma das partes modifica algumas coisas, o outro suporta. Ele fala assim: ai, Uhum, nossa, eu não sei dançar assim. Ai, o que que eu faço agora? Não, tá bom então. Então vamos tentar ajustar. Ele suporta. uhum, O esposo ou parceiro narcisista, a chance dele suportar é muito pequena, porque ele não suporta frustração. Tá? Agora, isso é um fato. Isso não tem que ser um impedimento de você interromper o teu processo de sair dessa relação, se for importante para você. uhum. É isso. Porque tem uma coisa, né? Assim, o narcisista ele tem essa coisa de quando ele se sente ameaçado, ele polariza, ou ele agride ou ele encanta, né? Então, a hora que ele vem pro encantamento, ele te coloca no melhor lugar, tá? E ele promete várias coisas. Quando ele faz isso, você também tem que ficar atenta quais são as partes tuas que são alimentadas por isso, e aí você fica. Entende? Percebe como passa muito por um processo de consciência? De consciência, de autoconhecimento, Sim, né? De fortalecimento. É um olhar interno mesmo. exatamente, né? E quem tem que ter esse olhar para você é você. É você. O terapeuta não é uma figura que vai te ajudar, né? Um bom terapeuta pode te ajudar. Uhum. Tem outra pergunta aí? Gente, vamos. Só fui descobrir que ele era narcisista depois de 3 anos de relacionamento. Possivelmente, porque durante os primeiros 3 anos, de alguma forma, você ficou cega. O que que é o ficar cega no sistema nervoso? Você congela, você não vê. Uhum. Gente, nós todos contamos mentiras pra gente. Todos Uhum. nós contamos mentiras pra gente poder viver algo, né? A gente até conta que um sorvete não é calórico pra gente poder tomar um sorvete. Entende? Então, assim, É. isto é do ser humano. Então, é só Uhum. você retomar esses 3 anos com a luzinha acesa, que eu te garanto que você vai ter vários sinais que você justificou que não eram importantes para você ver. Porque quando a gente vê os sinais, a gente e não apaga a luz e não esquece, a gente tem que tomar uma decisão. Uhum. É muito difícil. Então a gente E apaga. aí essa decisão é difícil, Exatamente. porque Então, ela tem que fazer escolhas, aí ela tem que ela refazer a vida dela, ela não sabe por onde ela começa. e ela tem que se privar da parte boa do narcisista. Porque esse narcisista não é Uhum. só ruim, porque se ele fosse só ruim, ela não tinha ficado e não estaria com ele. Então, assim, é muito complexo. Sim, sim. Podemos finalizar? Cláudia, quero agradecer. Acho que fez muito sentido, muito. E obrigada por você ter aceito aí o convite da live.
e acho que a gente conseguiu colocar essas pessoas para uma reflexão, né? Eu que agradeço, né? Assim, eu penso que talvez hoje a gente trouxe algumas coisas um pouco, uma estradinha um pouco paralela, né? Da estradinha que tá vindo. Mas assim, olhem para vocês, né? Então, Ana, eu super te agradeço essa possibilidade de poder trazer um pouquinho mais amplo esse conceito, né, do narcisista. Você falou uma coisa hoje, e eu já te ouvi falando isso nas tuas lives, que é assim, independente de ser narcisista ou não, se você está se questionando, a relação já é abusiva, né? Uhum, Então, né, acho que mais do que o rótulo, fique atento àquilo que você sente, né? Fique atento àquilo que você precisa, né? Compartilha com alguém que uhum, você confia o que está acontecendo. Escute essa pessoa que você confia, né? Não vai ser uma única conversa, vai se estruturando, vai se organizando, né? Acho que é isso. é, é E isso. também tem a pessoa que quer tentar a relação. Então, se você Uhum, quer tentar a relação, porque também tem muitas coisas boas, você precisa ficar fortalecida para se posicionar e ir deixando de complementar, né? E a hora que ele deixa de complementar, de observando o quanto ele suporta. Porque às vezes você pode ficar, como é que fala? Você pode ficar surpresa que ele começa a suportar algumas. Começa a tolerar algumas coisas, porque tem graus, né? Tem graus de tem. machucado, tem graus de abuso, tem graus de comportamentos abusivos. Né? Então, é enxergar sempre como dinâmico. Uhum, é isso. Então, Obrigada, Cláudia. super te agradeço. Beijo.